Um, dois, três. Estou com todas as câmeras na minha frente. Boa noite. Boa noite. É tarde mesmo. Voltando às terças-feiras à noite. Hoje sem aviso prévio. Então, algumas pessoas que estão me vendo aí no Instagram, elas irão assistir depois, ficará 24 horas. Não consigo ter certeza se no YouTube está funcionando. No Facebook me parece tudo funcionando normalmente aqui na transmissão, né? Aparentemente está tudo certo. Vamos lá. A minha ideia é falar sobre o QM. As pessoas estão me perguntando. Boa noite aí, Tomás. Manda uma mensagem, aos poucos, se eu puder responder, responderei. Então, a ideia é falar sobre o QM, sobre queda, na verdade, nas diferentes modalidades. O que é o QM? A palavra queda, na verdade, é melhor interpretar como amortecimento de queda. É cair protegendo o seu corpo. Estava lendo uns artigos agora, estou escrevendo um material sobre quedas, sobre o processo pedagógico de quedas, e aí vale a pena contar a história para, na sequência, explicar o assunto que eu gostaria de explicar. Basicamente, eu tenho abraçado uma ideia em que a Federação Europeia de Judô, ela entende o judô como importante modalidade, não só pelo processo educativo, esportivo, mas que a prática de quedas utilizada no judô é importante para a vida diária de qualquer criança para evitar machucado quando cai no seu cotidiano, ou seja, fora do tatame. Então, eu tomei um tombo de bicicleta, né? E é nesse sentido que ela incentiva o judô. Num sentido até parecido, as habilidades fundamentais, ou seja, entendida na área de educação física, que são aquelas habilidades que são importantes ser desenvolvidas e aprendidas, né? O único rolamento previsto é o rolamento ginástico, que é pela cabeça, ou seja, ele não tem uma perspectiva de proteção corporal. Então, nesse sentido, eu estou estudando para falar sobre processo pedagógico de quedas para o profissional de educação física, não necessariamente para o profissional das lutas, né? Agora, deixa eu acender mais uma aqui, que vai ficar bom, esqueci desse detalhe. Ó. Agora até a minha cabeça desenhou aqui, ó, chique. Então, para o profissional das lutas, a ideia é que o profissional de educação física consiga trabalhar em suas aulas a prática de quedas, independentemente se ele é de uma modalidade ou outra. E aí eu dei 2 cursos nesse meio tempo, nessas últimas semanas, falando sobre luta, um curso e outro falando especificamente sobre judô, e vieram alguns questionamentos quando entrei nesse assunto e não era exatamente o assunto foco da noite. Ele falou, mas quando acontece isso? Aí eu fui num seminário e a gente discutiu bastante no almoço essa prática de quedas. E aí eu comecei a desmembrar, né? Eu tinha umas anotações para falar sobre as quedas. Então, como muitas pessoas devem saber, eu sou praticante de 2 lutas e de 2 modalidades de lutas que têm quedas, têm projeções, que é o Aikido e o Judô. E conheço outras modalidades de luta que têm quedas, por exemplo, o Hapkido, e alguma que eu pratiquei brinco, eu diria, eu sou branca, né, de Brazilian Jiu-Jitsu, de Jiu-Jitsu, né? A única coisa que o Jiu-Jitsu ele faz uma queda, ao meu ver, se o professor de Jiu-Jitsu ele não foi judoca, ele ensina uma queda um pouco anti-anatômica, é uma discussão para depois que você com os pés paralelos. Todas as outras modalidades fazem uma base anteroposterior e você rola na linha do seu ombro, cruzando de um lado ao outro do seu corpo, começando no dedinho de um dos lados do braço, rolando pelo braço e terminando do outro lado. Dependendo da modalidade, a finalização da queda é diferente. Tem luta que essa queda ela acaba acontecendo mais seca, tem luta no Aikido, no caso da continuidade em pé com mais suavidade. Ao mesmo tempo,
quando você vai para a situação confronto, ou depende do nível que você está na modalidade nível graduação, e a maneira que você treina, isso pode acontecer de maneira diferente, ou mais ou menos suave. Enquanto princípio, o judô pensou a queda sendo responsabilidade do tori, ou seja, do sujeito que projeta o oponente, certo? Eu projeto, eu tenho o domínio da gola e da manga, e ao projetar, eu sustento a manga de maneira que eu minimizo o impacto da queda do quê? Então, a queda está sob minha responsabilidade. Então, durante todo o processo de aprendizagem, dá para eu fazer essa cobrança, e o próprio golpe do judô, os golpes do judô, eles são desenhados para que eu domine a manga e preserve o corpo do quê? Isso se perde um pouco no aspecto competitivo, quando o meu objetivo é jogar de costas e eu, por exemplo, tenho um trabalho tem golpes que são realizados pelo lado da gola. E aí essa segurança da mão da manga para minimizar o impacto, ela se perde. Tá? Mas, em princípio, como criado pelo Jigoro Kano, a queda ela é responsabilidade do tori, e ela deve acontecer um rolamento por cima do braço, percorrendo um caminho do braço e pelo corpo. Isso na queda para frente com rolamento. Ou seja, você não faz um giro em um eixo específico, mas sim ele é rolado. Eu costumo dizer que o seu corpo, né, o meu corpo, ele passeia pelo chão. Ele começa na mão, cotovelo, braço, as costas, até finalizar na outra perna. Na outra modalidade, né, no Aikido, esta queda, ela não necessariamente ela é de responsabilidade do tori. E aí, como eu consigo distinguir isso? O professor Eshiba, ele pensou na verdade, é importante dividir o Aikido pós Segunda Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. Eles tinham princípios diferentes, né? O pré-Segunda Guerra Mundial ele era muito mais marcial, com uma característica não só de defesa pessoal, mas uma característica mais marcial mesmo, de segurança. Então ele era um pouco mais vigoroso na sua prática, ou seja, a técnica ela era aplicada principalmente nos graduados, e a queda era responsabilidade do quê? Ou seja, quem está caindo, cai e ajusta a sua queda para preservar o seu próprio corpo, que até se provar o contrário, o tori não estava preocupado naquele momento com isso. E quando você aplica o que podemos chamar de suavidade, né, ou harmonia pós Segunda Guerra Mundial, que é o nome Aikido mesmo, essa prática ela entra com a preservação do outro também. Então eu tenho dois olhares, até grandes divisões de grupos de aikidoístas diretamente filiados ao Sensei, eles tinham princípios diferentes, e hoje isso acontece. Então você pode treinar com um professor, principalmente isso acontece, eu entendo que praticamente todos os professores de Aikido têm essa preocupação no início da prática de executar uma técnica, se preocupando com o tempo que o que irá ceder a essa técnica, porque muitas técnicas elas te obrigam à projeção a partir de torção e isolamentos articulares, ok? Por exemplo, um Kotegaeshi, eu crio um isolamento articular e eu tenho que acompanhar esse movimento para realizar a queda. Só que depende como você pratica, e é difícil, tem várias maneiras, e nenhuma, ao meu ver, está errado de se praticar a partir do momento que você não está agindo com nenhum tipo de maldade, ou seja, se vira aí e tenta derrubar o oponente, ou melhor, tenta derrubar, não, aplica o golpe e se joga, mas você pode aplicar com maior, de uma maneira mais vigorosa, deixando a responsabilidade do que em se projetar. E aí, esse tipo de queda, ela é responsabilidade do quê? O tori não tem essa responsabilidade.
essas quedas elas até aparentam um pouco mais brutas e elas são até mais bonitas, muitas vezes bem plásticas, porque ele tem que se jogar, ele tem que se ajustar, ajustar o seu corpo àquela queda. Inclusive, acaba tendo uma diferença, porque, por exemplo, o próprio, quem é das duas modalidades vai entender o que eu estou falando. Uma coisa é você executar uma queda que você rola e passeia o seu corpo no solo. Um seu Inagi ou um Kokyo-nage, por exemplo, né? Então você projeta então uma do Aikido e uma do Judô e essa queda faz com que o seu corpo passeie pelo solo. Diferente de um Kotegaeshi, que eu faço a queda nesse eixo e o que tem que rolar no eixo da torção. Então, praticamente, ele rola no mesmo eixo e cai de costas, muitas vezes sem uma continuidade de levantar o corpo. Não é que ele não passeia no solo, ele acaba dando uma primeira quicada para sair. No judô também tem esse tipo de situação, um taiotoshi bem aplicado, o sujeito gira no eixo da perna e ele cai mais chapado, existe um impacto direto. Por que também eu estou falando sobre esse assunto? Porque eu estava lendo exatamente agora um artigo, eu estou vendo esse material, talvez eu disponibilize, se alguém me mandar uma mensagem, que é a queda e o impacto no solo, ou seja, os sensores de pressão no solo. Então, tem um trabalho de Aikido, de suíços, que eles fizeram isso, só que eles utilizaram um primeiro estudo piloto, até que recente, e aquela queda mais ajoelhada e rodada. Então, eles viram o impacto no sensor de pressão no tatame, ou seja, qual é o impacto da queda no corpo, a partir de uma queda mais rolada, né, mais girada, o corpo passeando no solo. E aí aí eu fiquei procurando outros artigos e eu achei um mais de judô trazendo esse impacto. E eu não consegui ler os dois, mas eu entendi que devia fazer essa live para trazer essa situação e explicar, porque são diferentes golpes e a queda, apesar de ser muito parecida, na verdade, ser a mesma, ela acaba tendo uma variação de como seu corpo lidar com o solo, perfeito? Se alguém tiver algum comentário, eu não entrei de maneira prévia, pode falar aí, pode perguntar, mesmo que se eu não responder agora, eu vou respondendo depois. É só um pouco pior para quem está no Instagram, porque fica só 24 horas. Mas aí tem aquela setinha lá, que parece um aviãozinho de papel, manda um direct aí. Estou vendo bastante gente conhecida do judô entrando aqui no Instagram, as câmeras estão na minha frente. Eu vou dar uma olhada aqui no Facebook, que eu consigo olhar. Ah, a pergunta é sobre ensinar judô para adulto. Eu, de verdade, eu diria que começar adulto a judô ele é até mais difícil do que aikido e do que o próprio jiu-jitsu, porque não saber cair a queda no judô por conta da luta do shiai, né? Ele acaba sendo bem agressivo ao corpo para quem não está acostumado. Para quem já está acostumado, mas aí as pessoas apresentam mais medo de cair. E todo mundo que está lutando e luta, qualquer uma das modalidades que eu falei, jiu-jitsu, até o Hapkido, o Aikido, apesar de não ter a luta, confronto, depende como eu entro o golpe, eu recebo o retorno desse golpe, então ele pode ter mais ou menos vigorosidade, né, potência. No judô, eu relaxo para cair. Eu esparramo mais a massa no solo para suavizar aquela queda. E normalmente as pessoas mais iniciantes elas demoram mais para criar esse hábito de relaxar ao cair, deixar o corpo cair. Ela tenta se proteger, que é o que acaba machucando. Minha dica para quando começar judô com adulto, sempre colocar um graduado forte, consciente para lutar com esse oponente. Evitar que ele lute
com menos graduados, porque o mais graduado consegue controlar melhor a movimentação, controlar a sua queda e controlar a própria queda do oponente. E aí ele consegue apresentar mais confiança ao iniciante. Beleza, Alexandre? Tomara que eu tenha respondido. Na verdade, é uma opinião. Eu não estou trazendo estudo, eu não tenho estudo sobre isso. Mas eu fico pensando muito a relação iniciante com iniciante, ou essas pessoas que estão no meio do caminho, eu diria, de uma graduação, e aí ele quer muito derrubar, e o outro está começando e não sabe cair. E o judô, ele acaba sendo bem pesado no sentido do adulto que não sabe cair e pode criar algum medo por conta da luta, não é nem da queda executada durante o treino de Nagiai, que é o de derrubar por conta, ou dos ukemis, das quedas realizadas no Taiso, no aquecimento. Mas sim no Shiai, na luta, você acaba recebendo um golpe, tendo uma queda um pouco mais abrupta, e isso acaba chocando um pouco. É só um cuidado, não é nem que não pode, é um cuidado aí, e minha dica é ele treinar com pessoas mais graduadas, ao ponto que essa mais graduada consiga controlar esse faixa branca, caindo e jogando com maior controle. Opa, boa noite, um monte de gente aí, legal, vocês apareceram aí, eu sei que eu vim de última hora, eu estava lendo e antigamente estava fazendo as lives às terças-feiras à noite, eu pretendo voltar provavelmente esse horário para falar disso. Mas hoje, especificamente, eu estava fazendo minhas anotações sobre o Kemi e eu falei, eu tenho que falar isso até para dar o próximo passo. Não sei se já semana que vem, mas eu trarei esses experimentos. Se quem quiser já ler, gosta de ler artigos e ver esse tipo de material, como eu falei, me manda um direct, uma mensagem, um e-mail, eu já pego esse PDF que está aqui no meu computador e mando para sua leitura também, beleza? Já mando para você desfrutar aí do material acadêmico. Eu acho que é isso por hoje. Tomara que eu tenha contribuído. Um abraço a todos aí. Eu estou vendo, olha, tem bastante gente importante aí que entrou para assistir. Fico feliz. Eu acabo me perdendo, eu estou com as câmeras na minha frente. Lembrando que esse material sempre eu deixo fixo. Para quem está me vendo aí pela primeira vez, no canal do YouTube Fábio Gomes Judô Formativo, eu trago bastantes trabalhos acadêmicos relacionados à prática de lutas de judô, principalmente relacionado à aprendizagem em criança. Então, o meu foco sempre foi e está mais relacionado à aprendizagem de movimentos específicos, aprendizagem motora, principalmente judô e criança. Tá? Vocês vão perceber que tem bastante coisa desse tipo lá. Tomara que vocês tenham ouvido. Houve um pessoal do Aikido, obrigado aí pela presença, pessoal aí, pela hora. Como eu falei, entrei de sopetão, estava trabalhando, não sabia se ia entrar ou não. Antigamente entrava às 9, toda terça às 9, e é uma prática que eu quero voltar, porque estudo, preparo uma aula e acabo mandando essa aula. Se você quer ver alguma dessas aulas ou desses conteúdos que eu acabei apresentando, como eu falei, entra lá no canal do YouTube que chama-se Fábio Gomes Judô Formativo, né? Ou sou Fábio Gomes, e você vai perceber que é um canal que fala sobre lutas e alguns aspectos de aprendizagem. Tem algumas coisas até de história que eu gostaria de falar, mas eu acho que tudo vem com o tempo e com a preparação do material e do conteúdo, eu entregando esse material ao vivo. Quem está no Instagram sabe que esse vídeo fica aí só por 24 horas. No YouTube acaba ficando esse material também, no YouTube, perdão, no Facebook. É que eu estou com 3 telinhas porque eu coloquei as webcams na minha frente, então eu estava com uma dificuldade em transmitir de um computador para as redes, e eu coloquei tudo na minha frente, todas as câmeras que eu tenho, tá bom? Boa noite aí, pessoal, vamos lá, bom sono, até amanhã. Amanhã é dia de trabalhar novamente, vamos lá, um grande abraço, boa noite.